Olá, queridos irmãos e amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto deste domingo. Por questões de saúde e recomendações, neste momento, as atividades de muitas igrejas estão sendo realizadas de uma forma virtual. Este é mais um meio para continuarmos fortalecendo a nossa fé e cumprindo a missão. Estamos transmitindo diretamente daqui da Central de Itatiaia para todos vocês. Aos domingos, estamos em uma série especial com uma temática interessante do Evangelho de João. Eu sou. Essa programação é destinada a alcançar todos os nossos amigos e irmãos. Portanto, compartilhem um link para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. O tema da programação desta noite será: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 14, mais uma vez o nosso pastor, Jonatas Natan, irá compartilhar a palavra de Deus conosco. E, para conduzir esse momento com alegria, eu convido o Ministério de Louvor para juntos adorarmos ao nosso Deus. Boa noite. Vamos juntos, então, exaltar o nome do nosso Deus através dos louvores. Você é bem-vindo e vamos aí com os nossos familiares aí na nossa casa glorificar o nome do Senhor através da música. Vamos lá? Vamos cantar nome sobre todo nome. No nosso louvor, vamos cantar agora Tua Palavra, já nos preparando para ouvirmos a mensagem desta noite. Vamos lá, vamos cantar Tua Palavra. Preciso ouvir o Teu querer, Tua palavra, Tua voz. Quero andar em Teus caminhos, Tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do Teu amor. Lá cantemos. Só Tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas
preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Vamos agora falarmos com nosso Deus através da oração. Querido Deus, nós estamos muito felizes pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas instruções através da tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem feito curas e milagres no meio do teu povo. Pessoas têm sido curadas de depressão. Pessoas que têm muita ansiedade têm tido as suas vidas restauradas para a tua honra e tua glória, Senhor. Perdão porque nós cometemos erros, pecados, que falamos coisas que não te agradaram. E aqui estamos nesta noite, com o coração contrito, um coração arrependido, implorando a tua misericórdia sobre nós. Nós precisamos do teu agir nas nossas vidas, ó Deus. São dias difíceis, são dias de lutas, mas louvado seja o Senhor, que nós ainda desfrutaremos de dias de glória. Por isso, ó Deus, abençoe aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais, aquelas pessoas que se encontram presas, que o Senhor possa, ó Deus, estar visitando cada lugar, cada prisão, cada hospital, para que possa haver milagres nesses lugares. Cuida de nós, Senhor Deus, que o Santo Espírito possa acalmar os nossos corações, possa nos dar a paz que tanto nós almejamos. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Sintam-se todos abençoados com a palavra do Senhor que logo mais vai ser expressada pelo nosso pastor e que aonde quer que esteja chegando essa mensagem, o Senhor Jesus possa tocar o teu coração cada dia mais. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha se desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha se desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. Em João, capítulo 14, Jesus nos últimos momentos ainda se entrega a sua vida. Ele está com seus discípulos, então eles tristes e preocupados, contudo Jesus conforta o coração deles com palavras de esperança e mostra que eles
conhece o caminho. Até que um dos discípulos questiona. E Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante disso, muitos afirmam todos os caminhos levam a Deus, afirmando que qualquer escolha religiosa nos levará ao céu. Biblicamente falando, há só um meio de alcançarmos a salvação e a vida eterna por meio de Jesus. Vamos aprender mais sobre o grande Eu Sou. Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando mais uma vez através do canal Lente Nervosa TV. Estamos aqui para juntos mais uma vez adorarmos ao Senhor nesta noite de domingo. E estamos aí cada vez mais trabalhando para que possamos chegar com essa transmissão à sua casa, levando esta palavra de esperança. E que bom nós termos a sua companhia conosco nesta noite. Nós temos aqui a presença de muitos irmãos que estão nos acompanhando durante essa noite. E eu quero mandar uma saudação para algumas pessoas que estão conectadas conosco. Nós temos aqui a presença de irmãos aqui da igreja de Itatiaia, né? Aqui da igreja sede, de onde nós estamos transmitindo. Nós temos irmãos da igreja de Vila Formosa. Um abraço para você, querido irmão da igreja de Vila Formosa. Temos também irmãos que estão conectados aqui da igreja do Conrado Rodrigues. Seja bem-vindo, Deus abençoe a você também nesta noite ao estar acompanhando conosco através aí desta live a mensagem de Deus. A você também que faz parte da igreja do Pereira, um abraço, Deus abençoe, estamos juntos. Você da igreja de Mucambinho, Cisalândia, Fazenda de Cima, Fazenda Várzea da Roça, Riacho da Onça, Rua de Cima. Estamos todos juntos, Pedrolândia também, estamos todos juntos, as nossas 12 igrejas aqui adorando ao nome do Senhor. Mas seja também bem-vindo, você que está ligado aí de outras partes desta Bahia, deste Brasil e até fora mesmo aqui do nosso país. Eu sei que tem um amigo aí, o nosso amigo Milton, que sempre nos acompanha diretamente dos Estados Unidos e outros que estão acompanhando de Juazeiro, aqui da região de Capim Grosso. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para adorarmos ao nome do Senhor. Como já foi apresentado, estamos na série Eu Sou. Nós já estudamos sobre 5 temáticas sobre essa expressão no livro de João. Entendemos até aqui que João, ao falar de Jesus como o Eu Sou, ele está exaltando Jesus, a sua divindade, aquele que se manifestou através da encarnação, ou seja, Jesus se tornou como um de nós, veio a este mundo para nos salvar. E essas metáforas, essas figuras de linguagem que nós temos estudado, mostra Jesus como o poderoso, como o nosso Salvador. Já estudamos, sempre nós temos dado essa ênfase para que você lembre, já estudamos de Jesus como o pão da vida. Estudamos também Jesus como a luz do mundo, Jesus como a porta das ovelhas, Jesus como o bom pastor. E na última transmissão que tivemos, Jesus como a ressurreição e a vida. E nessa noite, iremos estudar no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14, e vamos nessa noite estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Eu convido para que você pegue aí a palavra de Deus, acompanhe, vai lá rapidinho, se você estiver aí perto da estante, ou estiver aí perto da sua mesa, ou aí do seu quarto, pegue a Bíblia.
É importante quando nós abrimos a palavra de Deus para estudarmos, para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Vai lá, pega a sua Bíblia, vamos juntos estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. E convido para que mais uma vez entreguemos as nossas vidas diante do Senhor através de uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, nós estamos aqui nessa série do estudo do livro de João e temos aprendido de maneira grandiosa sobre os teus ensinamentos, sobre verdades bíblicas e de que maneira podemos cada dia mais fortalecermos a nossa fé. Nessa noite, mais uma vez, estamos aqui reunidos, Senhor, para estudarmos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria ao estudarmos a mesma. Abre o nosso entendimento e que possamos aceitar a Ti, Senhor, como o caminho para o céu, como a porta de salvação, como a oportunidade que temos em meio a esse mundo tão conturbado por esse pecado, nesse mundo tão conturbado por crises ideológicas, morais, sociais, políticas, sabermos que a nossa esperança está em Ti. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, verso 6, é um verso bem conhecido, mas eu quero ler junto com vocês nessa noite, para nós entendermos o que significa o que Jesus está dizendo ao expressar a sexta vez a metáfora eu sou. João 14, verso 6 nos diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de entendermos o que Jesus está, em que momento histórico ou em que parte da Bíblia, aqui no capítulo 14 de João, quando ele escreveu sobre esses acontecimentos, deixa eu trazer uma curiosidade sobre o livro de João. O livro de João, ele possui 21 capítulos, sendo que desses 21 capítulos nós podemos dividir em pelo menos duas partes o Evangelho de João. Dos capítulos 1 a 11, nós temos o chamado livro dos sinais. Por que o chamado livro dos sinais? Porque nessa primeira parte, João registra os 7 grandiosos milagres de Jesus. Em um outro momento, quem sabe, a gente pode estudar só sobre esses 7 milagres, né? Mas em algumas das nossas transmissões aqui, nós enfatizamos alguns desses milagres. Jesus multiplicando os pães, Jesus curando o cego de nascença, no outro, Jesus ressuscitando Lázaro. 7 milagres que estão no livro de João e que estão registrados nesses 11 primeiros capítulos. E é conhecido, como eu disse, como o livro dos sinais. E eles enfatizam os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Mas quando nós chegamos dos capítulos 12 ao 21, nós temos o chamado livro da glória, ou o livro da paixão. Ali está registrado os últimos momentos da história de Cristo, ao ele participar da Páscoa, da Santa Ceia, do lava-pés, no Monte das Oliveiras, ou no Getsêmani, melhor dizendo, aquele jardim que Jesus teve os seus momentos de angústia, Jesus sendo julgado, Jesus sendo crucificado, a ressurreição e Jesus voltando para o céu. E essa segunda parte, que compreende os capítulos 12 a 21, compreende os 3 dias e meios finais da vida de Jesus. Algumas curiosidades bem interessantes sobre o livro de João, e isso vai nos ajudar a entender também essa passagem de João capítulo 14 que estamos estudando nessa noite. João capítulo 14 está na segunda parte, como eu disse, do Evangelho, que está registrando os momentos finais da história de Jesus antes de entregar a sua vida. E se você voltar aí para os capítulos 12 e 13, você vai confirmar isso. Você vai perceber que Jesus, ele é ungido por Maria de Betânia, acontece a entrada triunfal de Jesus, Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensina essa lição de humildade, Jesus realiza a cerimônia ali com eles da Santa Ceia, o traidor Judas é indicado. Cristo começa então depois disso a ter um diálogo com os seus discípulos, se você perceber em João capítulo 3, verso 31, e ele fala sobre o amor, ele fala sobre a importância de amarmos uns aos outros. Depois Pedro
ele pergunta para Jesus: para onde vais? Jesus diz: para onde eu vou, agora vocês não podem ir. E Pedro, de forma impetuosa, como nós percebemos na característica, na sua personalidade, ele diz: Senhor, se possível darei a minha vida. É o que Jesus diz: Pedro, você me negará 3 vezes nessa noite. E aí entra então o discurso de Jesus, antes de chegarmos no verso 6, aí do capítulo de João, uma das maiores promessas bíblicas. Os discípulos estavam ali, vendo que Jesus estava mostrando que ele iria morrer e entregar a sua vida, e os discípulos estavam entristecidos, se sentindo órfãos, sentindo que agora as suas esperanças estavam frustradas, e agora Jesus traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de esperança, e nós conhecemos, principalmente você, meu querido irmão adventista, ou a você que não conhece, meu querido amigo, vai se lembrar dessa promessa de Jesus, João 14, verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo anima o coração daqueles discípulos, embora no momento Jesus estava dizendo que eles não poderiam ir para onde Jesus estava indo. Jesus entregaria a sua vida, ressuscitaria, voltaria para o céu. Aqueles discípulos não poderiam voltar para o céu naquele momento, mas Cristo deixa uma promessa, a promessa de que ele voltaria para buscar, a promessa de que ele viria outra vez. E o que isso tem a ver conosco hoje? 2000 anos atrás essa promessa foi feita. Muita coisa, querido amigo e querido irmão. Hoje eu e você estamos passando por um momento de crise nesse mundo. Crises ideológicas, crises morais, crises sociais, crises econômicas, crises políticas. A natureza, nós podemos perceber quantos eventos físicos estão acontecendo na natureza, terremotos, pandemias, fome, furacões, tudo isso indica para nós de que a volta de Jesus cada vez mais se aproxima. Embora tudo isso cause muitas vezes espanto, medo, insegurança no coração do ser humano, nós temos uma esperança, nós temos uma promessa, nós temos uma certeza de que Cristo virá para nos buscar, e por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, não fique atemorizado, não fique preocupado, eu estou no controle, eu tenho uma promessa para vocês. Querido irmão, nessa noite você precisa estar com a tua fé firmada em Jesus. Nós temos uma promessa, uma certeza: Jesus voltará para nos buscar. E assim como aqueles discípulos estavam atemorizados, estavam preocupados, estavam tristes, Jesus foi uma voz de esperança. Jesus trouxe uma mensagem de ânimo aos seus corações. Nessa noite, eu, como este pastor, tenho o intuito de trazer ao seu coração a ênfase dessa noite, de que em meio à crise é momento de pregarmos sobre a esperança, em meio aos momentos terríveis da história desse mundo, é momento de pregarmos uma certeza: Jesus está voltando para nos buscar. Mas depois que Jesus trouxe essas palavras, fez essa promessa, eram os últimos momentos ali, antes de Jesus ir para o Getsêmani. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, eles estavam ali conversando, e Jesus traz essas palavras para ele. E Jesus ainda diz assim: e vós, verso 4, do capítulo 14 de João, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas aí um dos discípulos, que é conhecido aí por nós como o incrédulo, né? Ou aquele que não acreditava, não tinha uma fé muito firmada, Tomé, pergunta o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Sabe, essa pergunta que Tomé fez, muitas vezes é feita inclusive por nós cristãos. Os discípulos já haviam andado com Jesus 3 anos e meio, ouviram os ensinamentos de Jesus, escutava Jesus trazendo ensinamentos preciosos, e os discípulos ainda estavam com as suas mentes conturbadas, confusos,
porque em suas mentes as expectativas de que Jesus vinha para livrá-los do cativeiro romano, as expectativas que os discípulos possuíam eram simplesmente algo que eles estavam passando e sofrendo. Mas durante 3 anos e meio, Jesus havia ensinado para aqueles discípulos qual era a sua missão, qual era o propósito do Messias vir a esse mundo, e aqueles discípulos ainda não haviam compreendido isso. Infelizmente, essa é uma realidade que pode acontecer conosco. Podemos muitas vezes estar 10 anos, 5 anos, 3 anos dentro da igreja e não sabemos o real motivo porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Assim como aqueles discípulos, 3 anos e meio andando com Jesus, não sabiam o caminho, não compreendiam o que Jesus estava dizendo com aquelas palavras. Meu querido irmão, eu não sei se essa é a sua situação, você não sabe por qual motivo você está dentro da igreja, por qual motivo você acredita em Jesus. Eu e você podemos passar pela mesma situação, o mesmo questionamento que nós percebemos aqui, feito por Tomé. Mas Jesus, de maneira grandiosa, responde para aqueles discípulos, o que está no verso 6, aí do capítulo 14 que nós já lemos. Respondeu-lhe Jesus a essa pergunta que foi feita: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo usa mais uma vez a expressão eu sou para mostrar a sua divindade, exaltar quem ele era, mostrar que é por meio dele que estava vindo a salvação. Eu sou o Messias, eu sou a salvação, eu sou a esperança. Mas Cristo usa 3 expressões importantes e que de certa forma foi utilizado muitas vezes nos ensinamentos de Jesus, inclusive por João. Essas expressões eram expressões gregas comuns, usadas na época para falar. Mas Jesus se apropria dessas palavras gregas para dizer assim: olha, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, não são os filósofos, não são os ensinamentos religiosos que esses fariseus estão mostrando, não são as expectativas que vocês possuem erradas sobre o Messias. O real motivo, a real esperança, a real certeza de salvação está em mim. Eu tenho mostrado isso para vocês, vocês não entenderam. E Jesus utiliza-se dessas 3 expressões: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está querendo dizer quando ele falou que eu sou o caminho? A palavra grega rodós, que está sendo usada aí por João, ele está dizendo que é o caminho pelo qual alguém passa. E alguém que busca Jesus e se aproxima de Deus, tem a Jesus como esse caminho, como esse mediador, como a forma de chegar ao Pai. Isso é bem claro lá no livro de Timóteo. Paulo fala sobre isso. Só há um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só há um meio de obtermos salvação, não é por meio de boas obras, não é por meio do que eu acho que eu preciso fazer. O caminho, a salvação é por meio de Jesus. É por isso que eu e você precisamos ir a Jesus nessa noite. É por isso que Jesus é o caminho. Inclusive há uma expressão que foi lida aqui na introdução do sermão, que muitas pessoas falam assim, claro, com respeito às crenças das pessoas, mas esse ditado, de maneira distorcida, muitas vezes é usado pelas pessoas. Quando dizem assim, todos os caminhos levam a Deus, na realidade a Bíblia mostra que só há um caminho para a salvação, só há um caminho que pode resolver o problema do pecado: Cristo. Eu sou o caminho, eu sou o mediador, eu sou a salvação, eu sou a solução para o pecado. É por isso que você precisa de Jesus, meu querido amigo, meu querido irmão que está aí assistindo nessa noite. É por meio de Jesus que você pode obter perdão para os seus pecados. É por meio de Jesus que há esperança para esse mundo que está em crise. Eu sou o caminho, eu sou a forma para que possa se chegar mais perto de Deus. Foi o próprio Jesus que se tornou como um de nós,
E João, de maneira grandiosa, fala sobre isso na introdução do seu livro. O verbo se tornou carne, o verbo que desceu, o Jesus que era divino, mas que também se tornou humano, veio aqui sofrer, padecer, para nos dar a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a salvação, eu sou a esperança, a resposta para essa humanidade perdida. Mas Jesus também disse que eu sou a verdade. Hoje nós vivemos em uma cultura conhecida e estudada pelos sociólogos como a pós-modernidade. Dizem alguns até hipermodernidade. E uma das características de nossa sociedade de hoje é a tal da chamada verdade relativa. Não existe uma verdade absoluta. Eu crio a minha verdade, você pode ter a sua verdade, mas biblicamente falando, só existe uma verdade e essa verdade é absoluta. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade bíblica é uma verdade absoluta, é uma verdade que liberta. João capítulo 8, verso 32 diz isso para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, ir por esse caminho, como muitos têm achado, de que o ideal é essa verdade relativa, eu crio a minha verdade, tem causado tantos conflitos em nossa sociedade. Mas se entendêssemos que Jesus é o caminho, mas que também Ele é a verdade, é por meio dele que nós temos uma convicção, é por meio deles que nós temos uma esperança real. Muitos dos problemas dos seres humanos que nós enfrentamos hoje, eles deixariam de existir. Mas infelizmente o ser humano não tem procurado essa verdade. Muitas pessoas estão aí enganadas ou estão tentando buscar essa verdade através dos vícios, através de filosofias humanas. Isso jamais vai trazer felicidade, isso jamais vai resolver o problema do ser humano, porque nós precisamos de Jesus como a verdade, como aquele que pode guiar a nossa vida, como aquele que pode nos mostrar realmente o caminho para a salvação. Em Cristo nós temos convicção, verdade. Ele é o único que revela o Pai. Ele foi o único que desceu aqui a este mundo para demonstrar a obra redentora da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus também, ele coloca-se numa terceira expressão aí: eu sou o caminho, a verdade, mas ele diz: eu também sou a vida. O livro Desejado de Todas as Nações, escritora Ellen White, essa mulher que foi usada por Deus, ela diz o quê? Que em Cristo não há vida emprestada e nem derivada, porque em Cristo, Ele é a própria vida. Em Cristo nós temos uma vida eterna garantida, real e genuína. Ele é autossuficiente, os atributos de Deus não podem ser compreendidos pelo ser humano. Quando Jesus disse que Ele é a vida, é porque Ele veio para um mundo que estava morto no pecado, morto em seus delitos. O ser humano, quando pecou, o ser humano, quando se desviou dos caminhos de Deus, infelizmente a morte entrou como consequência do pecado. E somente Jesus pode resolver esse problema. Somente Jesus foi capaz de ir ao Monte Calvário, dar a sua vida, para que pudéssemos ter a salvação. Triunfou diante da morte, ressuscitou. E essa promessa que ele fez aí em João 14, 1-3, a certeza de que ele voltaria, também nos deu a certeza, quando nós estudamos os evangelhos, de que ele triunfou e de que nós podemos mais uma vez ter a certeza de vida eterna. Eu e você precisamos de Jesus. Em Jesus há vida, em Jesus há esperança, em Jesus há solução. É de Jesus que eu e você necessitamos. É de Jesus que eu e você precisamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para concretizar o que Jesus está falando, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês querem conhecer mais sobre o Pai, se você quer conhecer mais sobre quem é Deus, aqui está a manifestação. Eu desci a esse mundo, eu me tornei humano, eu vim a esse mundo, mas para revelar a vontade do
Pai. Eu vim aqui a esta terra para demonstrar que eu sou o Messias. Em mim está a salvação. Em Jesus está a solução para os problemas da tua vida, querido amigo. Há muitas pessoas que têm uma casa. Há muitas pessoas que têm uma profissão. Há muitas pessoas que têm dinheiro no banco, mas não são felizes. Isso tudo é importante? São essenciais. Mas há pessoas que têm poucas coisas e são felizes, mas sabe por quê? Porque elas descobriram que a real felicidade, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. É dele que eu e você necessitamos nessa noite. Você pode ler melhor sobre esse assunto que nós estamos estudando esta noite, capítulo 73 do livro Desejado de Todas as Nações. Vai falar sobre isso. Mas olha o que diz, uma citação do capítulo 73 do livro Desejado de Todas as Nações. Não há muitos caminhos para o céu. Não se pode escolher cada um o seu. Há apenas um caminho. Cristo Jesus. É o que eu disse. Enquanto muitos acham que todos os caminhos levam a Deus, só há um caminho que leva a Deus. O texto de João capítulo 14 continua falando sobre o Pai e sobre também o papel do Espírito Santo. De maneira grandiosa, Cristo aqui mostra o trabalho da Trindade, unida em um propósito de salvar o ser humano. Quando você lê os versos 7 a 15, você vai perceber Cristo falando sobre o Pai. Mas quando você vai dos versos 16 a 31, Cristo também fala sobre o papel do Espírito Santo, que é chamado do Consolador. Jesus iria para o céu, mas os discípulos não ficariam órfãos. O Espírito Santo continuaria o trabalho de salvação na vida do ser humano. Por isso, querido irmão, por isso, querido amigo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo trabalhando em favor da minha e da sua salvação. Cada um deles na sua função, cada um deles no seu papel, mas os três como Deus. Olha que profundidade a Bíblia traz para nós. Não conseguiremos compreender jamais quem é Deus. A nossa mente humana é limitada, mas de maneira grandiosa, Deus inspirou os escritores da Bíblia para falar sobre esse grandioso amor de Deus para mim e para você. Jesus aqui de maneira grandiosa se expressa como: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite, qual vai ser a sua decisão? Nessa noite, qual vai ser a sua escolha? Jesus apresentou a esperança. Eu voltarei. Eu virei outra vez. Como vimos, aqueles discípulos estavam ali confusos, perdidos. Não entendiam ainda o real propósito de Jesus ter vindo a esse mundo. Mas graças a Deus que quando João escreveu o seu evangelho, que foi o último evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos, quando João escreveu sobre isso, João já era um homem maduro, um homem chegando ao fim da vida. E João havia sido transformado pelo poder da palavra. Aqueles discípulos haviam tido um encontro com Jesus, e nós percebemos de maneira grandiosa no livro de Atos, esses homens pregando com poder sobre o caminho, a verdade e a vida. É tanto que no livro de Atos, esses homens de Deus eram chamados dos seguidores do caminho. Eles pregam e seguem o caminho. Aquelas pessoas começavam a notar que havia algo diferente naqueles homens, porque eles haviam compreendido, eles haviam entendido o papel do Messias, eles haviam recebido o poder do Espírito Santo, e dessa forma a igreja cristã do primeiro século foi impactada. Nós estamos há 2000 anos desses acontecimentos, mas Deus quer levantar hoje também a sua igreja. Deus deseja levantar você, mesmo que se sinta confuso, mesmo que hoje eu esteja falando para você que a fé está abalada em meio a essa pandemia, mesmo para você que se sente amedrontado, mesmo para você que se sente um pecador e que não há esperança para a sua vida, é para você que eu estou falando nessa noite, querido amigo, querido irmão. Há uma esperança. Jesus voltará para nos buscar. Mas para estarmos nesse lugar,
e vivermos com Jesus no céu, e morarmos com Jesus nesse novo lar que Ele está preparando para mim e para você, você precisa fazer uma escolha: aceitar Jesus como seu Salvador. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Só há uma solução para o problema deste mundo: Jesus. Só há uma solução para os vícios que você tem lutado e não tem conseguido vencer: entregar a tua vida a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa noite nós iremos ouvir uma música, e essa música vai falar ao seu coração. Enquanto essa música estiver sendo cantada, se você nessa noite ouviu a palavra de Deus, se sentiu impactado pela palavra de Deus e quer dizer nessa noite: Jesus, eu aceito a Ti como o caminho, a verdade e a vida em meu coração. Aí onde você está, eu quero que você fique em pé, se levante, segurando o seu celular, perto da televisão. Tome a sua decisão, se levante diante de Jesus nessa noite e diga assim: eu aceito a Ti, Senhor, como o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você ouve essa música, eu não estou lhe vendo aqui fisicamente falando, mas eu sei que o Espírito Santo está aí falando com você, e Ele está vendo aí a sua decisão nessa noite. Aceite o chamado de Deus. Levanta, Senhor, eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as Tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Manifesta em mim as Tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio em curar, Senhor. Vamos falar com Deus. Vamos entregar as nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor: restaura-me, cura-me, perdoa os meus pecados, traz esperança e salvação. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, obrigado porque mais uma vez estivemos reunidos através aqui da internet, levando, Senhor, uma palavra de esperança aos corações. Obrigado, grandioso Deus, pela oportunidade nesta noite de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos adorando a Ti. E obrigado, Senhor, porque de maneira poderosa vimos mais uma vez nas páginas da Tua palavra que há esperança para nós. Há uma certeza de que estamos apenas de passagem aqui, porque há um novo céu, uma nova terra para cada um de nós preparado. Mas para que essa promessa um dia seja concretizada em nossa vida, Senhor, nós entendemos que precisamos nos agarrar à oportunidade de salvação e aceitarmos a Ti como caminho, verdade e vida. Entendermos que só há um meio
de obtermos a salvação, que só há um meio de resolvermos o problema do pecado, aceitarmos a Ti como nosso Salvador. Entendermos, Senhor, que nesse mundo cheio de filosofias, nesse mundo onde as pessoas estão perdidas, há uma verdade. Nós encontramos em Ti esta certeza. Nesse mundo, Senhor, em que o pecado trouxe a morte como consequência, nós temos a certeza de que em Ti, Senhor, há vida eterna, de que em Ti, Senhor, há esperança, de que se nós aceitarmos a Ti como Salvador de nossas vidas, mesmo que venhamos descansar nessa jornada, temos a certeza de que um dia iremos ressuscitar, porque o Senhor é o doador da vida. Grandioso Deus, obrigado, porque percebemos o trabalho grandioso da Trindade unida na salvação de cada um de nós. Que nessa noite, ao entendermos essa maravilhosa mensagem alcançando os nossos corações, nós sejamos curados, nós sejamos restaurados, nós venhamos ser perdoados dos nossos pecados, nós venhamos tomar a decisão de buscarmos mais a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Esta é a nossa entrega, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui através do canal Lente Nervosa TV. Na semana que vem nós vamos estar no último episódio da série Eu Sou. Nós iremos estudar Eu Sou a Videira. Deus abençoe. Estamos juntos. Até o nosso próximo encontro.